foi a movimentação ali em Barra do Garças, bem no centro, onde educadores federais fizeram essa movimentação para reivindicar a questão de ajuste salarial, são contra também a questão de cortes na educação, que é um sistema que a gente precisa investir. Paulo Haliboski esteve lá conversando com os professores e te atualizar sobre essa greve que está impactando a muitos há mais de 2 meses. Vamos ver os detalhes. A greve geral já perdura por cerca de 60 dias, onde cerca de 500 unidades entre institutos federais e universidades federais paralisaram seus trabalhos. A reivindicação busca uma recomposição salarial e reforma do orçamento das instituições de ensino. O movimento aconteceu em um semáforo da esquina da Avenida Ministro João Alberto com a 15 de novembro, no centro de Barra do Garças. Com cartazes, professores e técnicos se manifestaram na tarde da última segunda-feira. Então a educação federal está paralisada nesse momento, fazendo reivindicações tanto de recomposição salarial. A gente tem percas salariais, né, dos últimos 6 anos sem aumento, recomposição salarial. Os salários nossos estão defasados, corroídos pelo processo de inflação. E também a defesa ao orçamento dos institutos e também das universidades federais. Então essa é a grande pauta que está sendo colocada. No dia 3 de junho é uma movimentação nacional, onde várias outras ações estão acontecendo em todo o país. De acordo com os grevistas, os salários foram ajustados nos últimos anos, mas ainda não chegam ao esperado de forma justa para técnicos e docentes. O professor Leandro Miranda explica como esses profissionais são desvalorizados em termos de compensação pelo serviço prestado e também para fazer carreira na educação federal. Ainda faltam 22% para a categoria docente no processo de recuperação. Quando a gente olha para os técnicos administrativos, que aí a situação deles é mais agravante ainda, tem uma defasagem em torno de 34%, que é o processo de inflação lá, que na última greve, desde 2015, foi conseguido um percentual maior para os docentes e bem menor para os técnicos. Então esse processo também é pela recomposição. A carreira técnico-administrativa é a pior carreira para ingresso no Serviço Público Federal. Um técnico nível médio, que a grande maioria dos técnicos que ocupam as universidades federais e os institutos federais são técnicos de nível médio, eles recebem próximo de 2 salários mínimos. Então é um salário muito baixo a quem disso. E quando a gente olha para o processo de recomposição dos salários deles, para que eles consigam atingir o teto das suas carreiras, eles têm que fazer mestrado e fazer doutorado. E diferente de outras carreiras que são muito importantes também em outros órgãos, onde os servidores conseguem chegar ao teto da carreira sem ter que passar pelo processo de doutoramento. Para Magno Silvestre, professor da UFMT Campus Araguaia, as reivindicações, além de salários, cobram o envio de verbas para os campos, que, segundo ele, foram cortados e que refletem negativamente na estrutura física e condições de ensino. Uma revisão do plano de carreira, né, para que essa carreira se torne mais atrativa, né, para a sociedade, para os trabalhadores da educação de forma ampla. E, além disso, é uma luta também por uma recomposição do orçamento das instituições. O que a gente tem observado ao longo dos últimos anos é cortes cada vez mais severos no orçamento das universidades, dos institutos federais, e isso reflete nas condições de trabalho, em termos de estrutura, de quadro pessoal, de contratação, né? Laboratórios, condições mesmo de ensino, né? E além da permanência dos estudantes nas próprias instituições. Então a gente observa muito, por exemplo, o corte de bolsas. A política assistencial dos estudantes também está bastante deficiente nesse momento. Então são pautas diversificadas. Além dessas, os sindicatos nacionais, o ANDES, no caso dos docentes, o SINASEF, no caso dos IEFs, e a FASUBRA, no caso dos técnicos, também por uma revogação da reforma trabalhista, né? A questão da reforma administrativa, né? O impedimento da reforma administrativa, a inclusão, o corte no arcabouço fiscal da saúde e da educação, que a gente entende que são setores estratégicos importantes para o Estado e para a sociedade. Por fim, os educadores esperam uma conversa do governo com os sindicatos, que são os meios oficiais de negociação para a classe, que para eles a greve é um meio legítimo de conseguir as mudanças necessárias, mesmo que às vezes possam trazer perdas significativas durante a paralisação. A gente sabe que leva a um prejuízo, né, à comunidade, aos estudantes. Isso é fato, todo momento de paralisação leva esse prejuízo. Mas a nossa defesa é pela manutenção do sistema.
Senão vai chegar algum momento que que eu falei para vocês, os técnicos nossos são fundamentais para a manutenção das nossas estruturas. Vamos chegar um momento onde eu não vou ter essa estrutura de técnico e aí eu começo a precarizar bastante o processo de educação. E aí a nossa qualidade de ensino vai cair. Então a nossa defesa é para que mantenha essa qualidade que existe e que a gente consiga melhorar um pouco mais ainda. São mais de 60 universidades federais em greve no país, então é uma greve muito forte que segue, mesmo com a traição de um sindicato aparelhado pelo Estado que assinou um acordo que não é válido para o movimento, que não tem acordo e não tem legitimidade junto à nossa base. Por isso a greve segue forte e a gente torce para que ela acabe logo. Mas para isso, o governo tem que sentar para conversar com as nossas entidades, as entidades que representam a categoria, que é o ANDES, Sindicato Nacional, que é o Sinasef, que é a FASUBRA, que são as entidades legítimas para fazer essa negociação.